Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, o presente trabalho intitula-se como Formação Continuada de Professores, uma revisão bibliográfica a partir da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa, ANPED. Os autores do trabalho são Francisco José de Lima, Maicon Conrado Domingos, Maria Dara Rodrigues Tomás, Damião Evandro Barbosa de Souza e Cícero Ligiane Oliveira Souza. Então, na introdução, a gente traz uma breve contextualização acerca da importância da, da formação continuada. Então, a busca por novas habilidades se torna imprescindível, principalmente no atual contexto em que o docente precisa se preparar para atender às demandas específicas, porque é sabido por nós, professores, que não se trata apenas de levar o conteúdo bruto, para dentro da sala de aula, mas sim permitir a significação daquele conteúdo para a vida dos nossos alunos e também para o contexto em que eles estão inseridos. Então, a formação continuada possibilita essa qualificação para que o docente possa conceder um ensino qualificado, assegurando a aprendizagem do aluno. E, nesse sentido, a formação continuada é caracterizada como sendo uma forma de atualização e ou capacitação do docente, permitindo acesso ao conhecimento desejado e possibilitando uma melhor prática docente quando desenvolvido o seu trabalho. É necessário que se busque sempre o aperfeiçoamento, a qualificação, porque não basta apenas o que a gente vê no período de graduação, mas sim todos os dias a gente deve buscar se atualizar para poder desenvolver o nosso trabalho da melhor forma. Então, nesse sentido, o objetivo deste trabalho é analisar a literatura encontrada no grupo de trabalho GT8 da base de pesquisa da ANPED nos últimos 5 anos. Então, na nossa metodologia, a abordagem utilizada foi a pesquisa qualitativa de natureza básica, descritiva e exploratória quanto aos objetivos e quanto aos procedimentos, uma pesquisa bibliográfica. Então, a base de dados utilizada para este levantamento se deu através da Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Educação, ANPED. Os critérios de inclusão utilizados para o levantamento bibliográfico foram os artigos com temáticas voltadas à formação de professores, dos quais foram selecionados os artigos com título, resumo e palavras-chave, que permeiam o tema abordado. E os critérios de exclusão utilizados foram os artigos não relacionados com o tema em questão. Então, o recorte de tempo utilizado foi das reuniões da 34ª à 40ª da ANPED do GT8, Grupo de Trabalho 8, onde foram encontrados 15 artigos ao todo relacionados com a temática. Então, na reunião de número 34, foram encontrados 2 artigos, de número 35, 3 artigos, de número 36, um artigo, de número 37, 3 artigos, de número 38, 4 artigos, de número 40, 3 artigos. E na reunião de número 39 não foi encontrado nenhum artigo que dialogasse com o objetivo do trabalho. A análise dos dados se dá a partir da análise de conteúdo de Bardan, onde os artigos foram utilizados em eixos de acordo com o tema de cada um. Então, os eixos foram dispostos da seguinte forma: impactos da formação continuada na trajetória profissional, políticas públicas educacionais no processo de formação continuada de professores e reflexões e reunião de professores a partir do processo contínuo de formação. Então, de forma bem sintética, esses eixos eles trazem aspectos muito importantes para o processo de formação continuada dos professores. Então, traz os impactos, no primeiro eixo, traz os impactos da formação continuada na trajetória profissional, o que
a formação continuada propicia a esse profissional que busca se capacitar e se qualificar para assim para melhor desenvolver o seu trabalho. Então, no eixo das políticas públicas, traz políticas que são voltadas à formação continuada, inclusive é citado a meta 16 do Plano Nacional da Educação, que, que aborda, né, a necessidade, a importância da formação continuada, que até o ano de 2024 essa meta está aberta, né, que é possibilitar ao máximo a formação continuada de professores e as reflexões e reunião de professores a partir do processo contínuo de formação são reflexões, são experiências, são vivências, são também frustrações, né? Porque no nosso ramo, na nossa profissão, no nosso exercício, nem sempre a gente é de vitórias, né? Nem sempre são de bom êxito as aulas, então traz esse diálogo dos professores acerca da sua prática docente. E aí a gente utilizou 3 citações que estão em cada um desses eixos. A primeira é de Hertal e colaboradores que afirmam que a formação continuada é um espaço de suma importância no aprimoramento do exercício na formação docente, já que ser professor é um processo contínuo e importante para o desenvolvimento das potencialidades do docente, que dialoga também com a citação de Contra e colaboradores, que expõe a necessidade de um contínuo aprendizado, né? Superação do distanciamento entre teoria e prática e que o professor entenda que ele é o pesquisador de sua prática pedagógica, que muitas das vezes o professor não se dá conta de que ele tem que se avaliar, tem que pesquisar a sua própria prática, tem que atribuir, ressignificar a sua prática através da pesquisa. Então, na citação de Tardif, 2011, a relação dos docentes com os saberes não se reduz a uma função de transmissão de conhecimentos já constituídos. Sua prática integra diferentes saberes com os quais o corpo docente mantém diferentes relações. Pode-se definir o saber docente como um saber plural, formado pelo âmaga, mais ou menos coerente de saberes oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais. Então, Tardif traz que a prática docente, né, ela vai além da explanação de conteúdos, de conhecimentos que já são constituídos. Ela atravessa isso, ela transcende, é muito além do que isso, né? Então, realmente ressignificar o professor, ressignificar a prática, ressignificar a leitura de vida dos nossos alunos. Então, nas considerações finais, a partir dos levantamentos feitos na Amped, pôde-se observar que a formação continuada é apresentada como um processo para além de um curto e estático processo, quando levado em consideração a ótica que muitos profissionais veem esse processo. Então, a gente sabe que muitos profissionais não, não entendem a formação continuada como uma forma de qualificação. Então, por isso, essas discussões que são trazidas, né, no resumo, são a partir de ótica de profissionais que valorizam e que praticam a formação continuada, que estão em contínuo processo formativo. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Esperamos que vocês possam ter aprendido, ter partilhado um pouquinho desse momento de conhecimento com todos. Obrigado.